claro que história em quadrinho precisa fazer sentido, precisa condizer com a realidade. Pô, é tudo ficção, imaginação do autor. Acontece que algumas coisas, né, como por exemplo os X-Men, se aproveitam disso pra passar coisas que seriam absurdas até dentro daquele universo. No caso da Marvel, você não acredita, né? Então vem comigo que eu vou te mostrar o que tem de absurdo nos X-Men. Vamos lá. Enéas Trans, Peter aqui! Galera, ao longo da história, a Marvel já apresentou dezenas de mutantes, são muitos mutantes. Isso já não caiu na base da centena, né? Tipo, centenas de mutantes. E é claro que não dá pra ficar sempre repetindo os mesmos poderes. Então imagina pra tu conseguir pensar, criar poderes novos, entende? Então a galera da criação precisou ser bem criativa em vários momentos. E eu diria que várias vezes eles foram criativos até demais. Mas a verdade é que mesmo alguns dos X-Men clássicos, né, e dos vilões mutantes, eles têm poderes que não fazem o menor sentido, mesmo dentro do contexto de um universo com super-heróis. Não fazem sentido nenhum. Scalpo. Paige Guthrie é Scalpo, uma mutante que surgiu na chamada Geração X, lá nos anos 90, quando os X-Men passaram por uma renovação gigantesca. Ela é basicamente, galera, uma omnimorfa, ou seja, alguém que pode mudar de aparência da forma que quiser. Só que no caso dela tem uma limitação. Ela não pode ser nada muito maior ou mais pesado do que a forma normal dela. A Scalpo também pode se transformar em energia, o que não faz o menor sentido e ainda praticamente anula a regra anterior. Só não faz sentido mesmo. Dynamite. A Dynamite também é cria dos anos 90, uma época muito doida para os mutantes da Marvel. Ela entrou como membro dos Novos Mutantes, depois passou para X-Force, depois para os X-Men por um tempo. Ela basicamente cria e manipula bombas de plasma com as mãos, inclusive determinando o tempo que elas vão explodir. Só que quem não fugiu das aulas de física sabe que plasma é algo extremamente instável. E mesmo que você pudesse criar bombas e manipular essas bombas, não daria para meter tempo nessa equação, entende? Noturno. O Noturno é um X-Men famosaço, você conhece, inclusive pelo visual dele. Os poderes ele incluem capacidade de abrir portais para se teleportar, além de ficar invisível nas sombras. Até aí beleza, mas o fato dele ter o corpo coberto com pelos azuis, mãos e pés com 3 dedos e um rabo, não tem nenhuma relação com isso. É como se fossem duas mutações, percebe? A dos poderes e a da aparência. Pra quê? Forja! O Forja é o grande artesão dos X-Men, apesar que chamar o que ele faz de artesanato não seria correto. Ele, galera, é um grande inventor, ele é um criador de novas tecnologias, e é essa a mutação dele, o que é muito estranho. Galera, presta atenção, ele não é super inteligente e com isso cria coisas absurdas. A mutação só permite que ele entenda melhor esses dispositivos e que seja bom com eles, é o que a mutação faz. Mas ele não é necessariamente um gênio específico demais, não faz sentido isso. Arcanjo. Warren Worthington III ele surge inicialmente como mutante anjo, só que com asas e ossos ocos, vazios, permitem que ele voe. Só que desde que ele foi usado como um dos Cavaleiros do Apocalipse, ele precisou ter novas asas mecânicas implantadas e passou a se chamar Arcanjo. E como Arcanjo a coisa até faz mais sentido, afinal são asas tecnológicas, porque pelas originais ele não conseguiria voar, elas eram pequenas demais inclusive. Wolverine! Pois é, também tá na lista. Se a gente parar pra analisar com calma, a verdade é que nem os poderes do Wolverine fazem algum sentido. Eu não tô falando do fator de cura, não é isso. Eu tô falando dos sentidos apurados, isso é legal. Tô falando das garras. Wolverine é a palavra em inglês para um bichinho pequeno, mas muito bravo, que em português se chama carcaju. E se fosse pra fazer ele ao pé da letra, ele teria que ter dedos com garras retráteis. As garras sairiam de cada um dos dedos, e não da parte de trás das mãos. Fora a anatomia mesmo, quando as garras estão guardadas, como é que ele dobra os pulsos? Como é que ele vai... Como é que... Entende? Não faz sentido. Colossus. O poder do Colossus está no fato de que o corpo dele é formado por uma espécie de aço orgânico, o que torna ele super forte, super resistente. Ele também não precisa respirar ou comer para se manter, o que é muito estranho, mas passa também. O problema é esse aço orgânico, que além de ser um absurdo, ainda teria que ser uma coisa imóvel. O Colosso teria que ser basicamente uma estátua morta de aço. Mas aparentemente ninguém está preocupado com isso, né? O aço é maleável, ele se mexe. Tá bom, deixa assim. Emma Frost. Emma Frost, também conhecida como Rainha Branca, é uma vilã clássica dos X-Men, chefe de um grupo de mutantes e vilões, conhecido como Clube do Inferno. Pô, me cobra uma vez pra trazer essa saga pra vocês do Clube do Inferno. Lá de trás, o Chris Claremont, nossa, demais. Bom, ela é uma telepata que ela faz frente a Jean Grey e ao Professor Xavier. E até aí tudo bem, porque ela é punk demais, tá? Isso se ela não tivesse ganhado um novo poder do nada. A Emma Frost agora também consegue transformar o corpo dela em diamante, sendo essencialmente impenetrável. Ok, são poderes legais, funcionam bem, não é isso que eu tô falando. Mas o que tem a ver um poder com o outro? Percebe? É uma coisa que totalmente distinta. É o mutante que faz pipoca e solta pipa ao mesmo tempo. Pra quê? Não tem razão de ser. Ciclope.
E por último, mas não menos importante, a gente precisa falar um pouquinho dos raios ópticos do Ciclope. Eu já trouxe pra vocês um vídeo falando sobre isso, porque os raios do Ciclope eles são disparados quando ele abre os olhos, e na verdade os olhos dele são um portal para uma outra dimensão. E os raios dele são concussivos. Então ele já começa a fazer um pouquinho de não sentido, porque como é que ele fecha esse portal com a pálpebra, que é uma pele finíssima, e consegue manter uma energia concussiva de uma outra dimensão com os olhos fechados. Fora esse óculos dele, né? Que esse óculos dele já tinha que ter sido mandado embora há muito tempo. Ninguém explicou como é que um óculos de quartzo consegue segurar uma energia concussiva, que não é de queimar, não é tipo o raio óptico do Superman. O raio óptico do Superman ele esquenta, é raio laser praticamente. O do Ciclope é um soco, é isso, entende? Então como é que um óculos segura isso? Tá bom, fazer o quê, né? Fora a pálpebra dele, sério, ele devia estar com o olho assim já, de não aguentar mais. A verdade, né, galera, que se a gente for parar pra pegar cada poder de cada personagem, até do Superman, por exemplo, nada faz sentido, né? Tipo, por como que ele voa? Ele tá flutuando como? A gente até tentou explicar isso aqui, mas tem tanta coisa que a gente pode falar. Só que aqui nesse vídeo, realmente, são poderes que a gente não se questiona às vezes, né? E às vezes a própria editora vai criando retcon, como foi o caso do Hulk. Porque, tipo, o Hulk, ele simplesmente fica com raiva e começa a se transformar. Aí você fala, qual o problema, Pedro? O problema é que ele cresce. Da onde está vindo essa massa? Do chão? Hoje a Marvel criou esse retcon do One Below All, ou seja, uma energia sobrenatural. Então você percebe que a própria editora vai comendo pelas beiradas para tentar corrigir algumas coisas. Mas me diz você, me diz algum meta-humano, algum personagem, super-herói, super-vilão, que não faz o menor sentido o poder dele. Comenta aqui embaixo e explica. Quem sabe a gente não faz um vídeo 2. Obrigado por isso, tamo junto, toca aqui agora, mantém tua inscrição, ativa o sininho e eu vou continuar cobrindo o CM, DCU, que tá top demais agora, né? Anime, série, cinema, mas com você aqui, melhor ainda, e eu só tenho agradecimento. Esse é o momento que eu agradeço você por você me proporcionar um trabalho dos meus sonhos. Obrigado de coração, galera, até a próxima. Fui!